Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Até aí, queridos, vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que o Senhor nos ilumine nessa noite, para que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra e da Tua presença santa que já está neste lugar. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto muito conhecido, de nós, dessas palavras de Jesus, nos mostra a existência de duas casas. Uma que foi edificada sobre a rocha, sobre um alicerce seguro, e a outra que foi edificada sobre a areia. As duas sofreram calamidades, forças da natureza, correnteza dos rios, força do vento, mas a que estava sobre a rocha permaneceu de pé, e a que estava fincada sobre a areia caiu no chão, desmoronou. A casa, queridos, em si, pode ter vários cômodos, ser confortável, ser imponente, luxuosa, mas se ela não estiver edificada sobre uma base sólida, ela não terá segurança nenhuma. Pode ser linda, pode ser casa de cinema, de revista, de artista, se ela não tiver uma base sólida, nada daquilo vai fazê-la sustentar. O que se sustenta uma casa é aquilo que está debaixo da terra, que ninguém vê, A palavra grega traduzida para casa aqui é oikia. Oikia significa morada, habitação, casa, mas também é usada em outros lugares na palavra de Deus, em outros textos do Novo Testamento, significando família ou corpo também, que é a casa da alma, se é que nós podemos entender assim. Então, queridos, os fundamentos são importantes, porque eles dão sustentação, sustentabilidade, segurança, firmeza para qualquer edifício. É interessante que o fundamento a gente não vê, fica escondido debaixo da terra. Aliás, outra curiosidade idiomática é que, do latim, substância significa exatamente aquilo que está embaixo da terra. Substantia, em latim, significa embaixo, sub, estanquia, terra. Por isso que a gente chama alguns lugares, algumas fazendas de estância fulana de tal, estância, morada do sol, sei lá o quê, porque estância significa terra. Muitos usam sobre o sentido de fazenda, propriedade, mas é terra, terra mesmo. E tudo que é sub está embaixo. Então, substância, substancial, aquilo que é importante. Quando a gente fala, isso aí é acidental, isso aqui é substancial. Qual que é a substância que está neste remédio, ou nessa determinada obra de arte, ou algum objeto que a gente está analisando? Substância é aquilo mais importante, basilar, primordial, principal, sobre o qual é feito o principal ali, de acordo com aquela substância. Então, queridos, substância não tem nada a ver com aparência, mas a substância da firmeza de um prédio é o que vai sustentar todas essas coisas. Então, tudo que está na substância, tudo que é substancial, tudo que está debaixo da terra vai sustentar todas as coisas que a gente vê, todas as coisas visíveis. E nesta passagem a gente vê que Jesus diz que quem ouve as suas palavras e as pratica, ou seja, não adianta simplesmente ouvirmos,
Porque aí nós estaremos só escutando, talvez. Ouvir é escutar e fazer daquilo uma prática nas nossas vidas. Jesus está falando muitas vezes aos nossos corações, a todo momento, mas a gente não toma a atitude que Ele espera muitas vezes, porque nós estamos apenas escutando. Vamos ouvir, ou seja, escutar, meditar e praticar a sua palavra. Amém, queridos? Amém. A primeira coisa, o que é essa rocha? Jesus está falando, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus fala de rocha no Novo Testamento, Ele está falando da palavra de Deus, da lei do Senhor. E como Ele é a palavra que se tornou carne, para nós cristãos, Jesus também é esta rocha. A lei foi cumprida em Cristo, então Cristo é a nossa rocha. Mas para aqueles judeus que Jesus estava testemunhando acerca do fato dele ser o Messias, dele estar dando uma nova interpretação daquela lei que os fariseus cumpriam à risca, os aspectos exteriores, Jesus estava falando que a rocha era a palavra de Deus, aspectos mais importantes, justiça, misericórdia, amor. E ele diz, como que ele começa a falar sobre tudo isso, né? Aquele que ouve as minhas palavras. No começo, se vamos um pouco para o texto imediatamente anterior, ele está falando de árvores e de frutos. Está falando de persistência na oração, da porta que é estreita e da porta que é larga. Então ele começa a falar sobre o insensato e o prudente, que ouve as suas palavras e pratica, depois de proferir esses discursos sobre perseverança na oração, a porta que é estreita, que leva ao reino do céu, contra as facilidades do mundo, que nos dá uma porta largamente aberta, mas que no final são caminhos de morte. Então Jesus está falando conosco essa noite. A quem nós vamos ouvir? Amém, queridos? Pelos frutos se conhece a árvore. Aquele que não dá fruto, o Pai corta e lança no fogo. E Jesus, imediatamente seguindo, ele fala, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, vai permanecer de pé, vai passar pela porta estreita, vai dar frutos, vai perseverar em oração. Amém, queridos? A palavra de Deus não é uma parte pinçada. A palavra de Deus é um todo. Precisamos aprender a ter prazer na palavra do Senhor. Querido, se a palavra de Deus não for o alicerce da sua casa, ela vai cair. Sem a palavra de Deus não há base sólida para nada que a gente faça nessa vida. Eu até sou repetitivo quando eu falo que a Bíblia contém tudo que a gente precisa. É um manual de instruções para a nossa vida. Eu sou repetitivo quando eu falo isso. Mas no dizer de Renato Russo, né, afinal, quais são as palavras que nunca são ditas, não é verdade? Então, quer dizer, a gente acaba repetindo coisas que são importantes. Quem é a casa? Sou eu e você, meu irmão. A casa, nós somos templo do Espírito Santo, habitação. O Espírito Santo não habita mais em tendas feitas por mãos humanas, nem neste prédio, nem nessas paredes. Isso tudo aqui é um lugar onde a gente reúne a igreja de Cristo. A igreja sou eu e você, aquele que aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você tem o Espírito Santo de Deus, se você aceitou a Cristo. Então você é a casa de Deus. Então a casa que está sob a rocha sou eu e você, meu amado. Amém? Não importa o seu dinheiro, a sua posição social, o seu carro, a sua moto, onde você mora, se a sua família tem um sobrenome conhecido ou não, todos precisamos de um encontro com Deus. E se a sua vida está firmada naquilo que você pode fazer, então você está perdido, porque tudo isso pode acabar. O seu dinheiro uma hora acaba. Se você fizer um investimento ruim, seu dinheiro acaba. Se você fizer depender de colocar o seu coração em bens, eles podem se deteriorar. Um acidente pode levar o seu carro embora, a sua moto embora, a sua vida embora. E o que você vai levar dessa vida? Senão a salvação que você tem em Cristo. E o seu legado que você vai deixar para aqueles que você pregar aqui nesta terra. É muito séria essa palavra, queridos. A casa que está firmada sobre a rocha não cai. Amém?
A palavra de Deus nos afirma que se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiarmos nele, Ele fará tudo por nós. Isso é uma promessa, e a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Outra coisa, como eu já disse, grande parte, ou a parte mais importante da casa, fica onde ninguém consegue ver. Fica o alicerce, custa caro, os investimentos para uma boa estrutura são altos. O preço foi pago por Cristo, mas a vida de santidade é algo que eu tenho que me esforçar. Nós falávamos isso na semana passada aqui. Santificação é algo que custa o meu tempo, custa as minhas prioridades, custa um pouco dos meus prazeres da minha carne que eu tenho que mortificar. Isso custa. Estar alicerçado sobre a rocha é uma escolha nossa, de estarmos em Cristo, não simplesmente termos escolhido Ele um dia para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, mas é caminhar diariamente, de acordo com essa fé que eu digo que pratico. É ter Ele como Senhor dos meus sentimentos, das minhas emoções, do meu dinheiro, da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, todos os dias. Amém, queridos? Isso é ter a sua casa alicerçada sobre a rocha. E a estrutura da casa que vai dizer se ela é boa ou não. Não se preocupe em ser visto pelos outros. Não se preocupe com o que pensam de você. Procure ser antes de ter. Amém? E ser não significa somente investir no seu intelecto, investir em estudo. Isso é tudo também muito importante. Mas procure ser cristão. Procure ser de Jesus. Amém? Mais do que ter. Invista na vida da sua família, nos seus filhos. Invista no reino de Deus. E reino de Deus é algo tão abrangente. O reino de Deus é você também. Você faz parte do reino de Deus. Investir no reino de Deus não é engordar denominações eclesiásticas com os seus recursos. É você sim ofertar na casa do Senhor. Mas o reino de Deus é onde um cristão está. Então investir no reino de Deus é cuidar de pessoas, ajudar o mendigo, ajudar as pessoas que precisam de você. Há pessoas morrendo de fome, coisas simples. Aonde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Que as nossas obras não têm mostrado. Onde está um cristão? Ali começa a se manifestar visivelmente o reino de Deus, que um dia virá por completo e será restaurado. Mas ainda podemos fazer com que o reino de Deus, que já começou na cruz, possa ser alastrado por todo o mundo. Não significa que seremos salvos por essas coisas. Não significa que as pessoas serão salvas por essas ações nossas. Mas uma das formas do Evangelho entrar e salvar a alma de alguém é alguém receber aquilo que precisa. Por isso Tiago fala, lá na sua carta, a fé sem obras é morta. Invista no reino de Deus. Tanto aqui na igreja, trabalhando para o Senhor, mas também fazendo tudo o que você faz na sua vida para a glória de Deus. Investindo o seu tempo, seus recursos em pessoas. Amém, queridos? Se preocupe em ter uma vida voltada para Deus. Outra coisa que nós aprendemos neste texto é quanto mais profundo for o alicerce, mais difícil será a queda da casa. Nessas de visitar uma casa, visitar outra casa, a gente acaba vendo a fundação, vendo aspectos, a gente vê às vezes alguma rachadura ou outra. Quando você entra em algumas casas, você vê uma rachadura mais substancial, mais profunda, às vezes uma coisa meio torta, uma emenda, você já vê que a fundação ali não é boa. E quanto mais... dizem, né, que geralmente a quantidade de coisas que a gente vê em cima é mais ou menos aquilo que está de profundidade para baixo. Então você imagina, quando você vê um prédio de tantos andares, você não imagina então a quantidade de material sólido o tamanho da escavação que não foi feita para segurar aquilo. E muitas vezes você vê aquelas coluninhas fininhas e você fala, nossa, como é que essas colunas pequenininhas sustentam esse prédio inteiro? É porque você não imagina o tamanho do buraco que tem lá embaixo, e a quantidade de concretos e ferro e tantos materiais que foram empregados ali. Lucas capítulo 6, versículo 48, mostra
esta mesma fala de Jesus, e lá ele diz que o homem cavou bem fundo, lá em Lucas. Quanto maior o nível de profundidade de um relacionamento nosso com Deus, querido, maior será o seu refúgio no dia do mal, mais difícil vai ser a sua queda. Pode notar, nós somos tentados todos os dias, mas a facilidade de você cair vai ser diretamente proporcional ao seu nível de relacionamento com Deus. Quanto mais forte com Deus, quanto mais fincados na sua palavra, mais na rocha você estiver, mais difícil vai ser para você cair nas ciladas do inimigo. Quanto mais na beira do precipício você estiver, mais fácil vai ser para você cair, meu querido. Não andemos na beira do precipício, não estejamos com as nossas vidas na areia. Os fundamentos da areia são conhecidos também. A areia é um terreno frágil, não oferece resistência. E uma edificação não deve ser somente bonita, como nós já falamos aqui. Ela tem que ter uma base. E daí eu me lembro, inevitavelmente, da minha terra natal, a cidade de Santos. Lá, você anda pela orla da praia, você vê um prédio mais torto do que o outro. Há prédios que tiveram que ser desabitados, há outros prédios. Você anda assim, não é pouquinho não. Depois você pode pegar lá no Google fotos da orla da praia de Santos. Tem prédios que são assim, que você coloca uma bola de gude e as pessoas que moram lá falam que realmente ela rola. Porque foram construídas sem algum critério que faltou. E há ainda hoje empresas especializadas em restaurar aqueles prédios. Vira e mexe tem um prédio sendo restaurado para tentar colocar no lugar. Mas a gente vê e a gente começa a olhar, a gente dirigindo, né, por ali, e as crianças, olha pai, que prédio torto. Mas olha aquele ali, a gente vai passar agora pelo que é maior. Então você fica olhando, parece uma exposição de prédios tortos. O solo lá é arenoso, né, arenoso e argiloso. Então, a base não pode ser rasa. Então, há necessidade das brocas serem fundas. A nossa vida precisa de profundidade. Não adianta nos alimentarmos somente com um versículo pensado no Bíblia Online. Isso é importante, isso é bom, você deve compartilhar, mas isso não deve ser o suficiente para você se alimentar da palavra de Deus. Amém, queridos? A gente não faz uma refeição somente no dia, a gente faz várias refeições. A nossa comida precisa ser substancial. Se faltar alguns determinados alimentos, nós não temos nutrientes para permanecer de pé. A palavra do Senhor precisa ser amada, lida, praticada. Não deve ser simplesmente lida num sorteio do que eu vou ler hoje. Deus pode falar com a gente, claro que pode. Mas precisamos investir um pouco mais de tempo no conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos tido agora escolas bíblicas às terças-feiras. Não temos mais células, mas temos escola bíblica. Eu te encorajo a participar com a gente. Que maravilha, falamos sobre Gênesis, agora essa semana nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Um livro do Novo, um livro do Antigo. E destrinchar aquilo, as preciosidades da palavra de Deus, os elementos, aquelas coisas importantes, de uma forma panorâmica, para que nós tenhamos conhecimento da palavra do Senhor. Os fundamentos de areia são vários, queridos, é a nossa própria força. Nós somos limitados. Você não consegue controlar todas as coisas, todos os resultados. Você não consegue definir exatamente, com precisão, o seu futuro. Há coisas que não estão ao nosso alcance. Se você basear a sua vida na sua própria força, você vai cair. Por quê? Porque é um fundamento de areia, a nossa vida é limitada. A palavra de Deus diz que essa vida é como um vento. Essa vida é como fumaça que passa. Outra coisa que é um fundamento de areia é o nosso próprio entendimento. A sabedoria humana é limitada também, é falível. O homem que confia demais na própria mente, na sua própria sabedoria, na sua própria destreza, acaba às vezes não sabendo que direção tomar. Provérbios 16, de 1 a 3, diz que o homem faz planos, mas é do Senhor que vem a resposta. Quantos filósofos buscaram resposta para os dilemas do espírito e nunca encontraram? Questionam, não chegam a uma resposta satisfatória, nem para o seu espírito inquieto e nem para aqueles que o seguem. Mas a palavra de Deus é tão simples, e a resposta é tão simples.
Outra coisa, outro fundamento de areia, é o nosso dinheiro. As riquezas não resolvem todos os problemas. Há pessoas muito abastadas que têm muito dinheiro, mas trocariam tudo isso por um pouco de paz de espírito. Eu conheço pessoas assim. Você deve conhecer pessoas assim. Isso somente Jesus Cristo pode dar. É claro que ter um pouco de dinheiro sobrando num momento como esse de crise é sempre algo que nos deixa tranquilos. Mas isso é um complemento, isso é algo que a nossa prudência tem que ter, algo que você tem que trabalhar, mas você não deve colocar o seu coração nisso. Quem coloca o seu coração naquilo que tem, nos bens, não tem paz. Está sempre enredado por isso, porque num momento ou outro você pode perder. Não sabemos o que acontecerá nos próximos capítulos da nossa política. Estamos cada dia mais pagando mais impostos, estamos cada dia mais tendo menos condições dignas de vida no nosso país de uma maneira geral. Aquele que confia no seu próprio dinheiro, nas suas próprias riquezas, fica sem paz, não dorme tranquilo, porque se a sua vida está direcionada nisso, a pessoa vai andar em círculos, mas descanse o seu coração. Jesus fala na oração modelo, dá-nos o pão de cada dia. Temos que estar contentes com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Talvez não seja exatamente o lugar onde você planejou estar. Amém. Trabalhe, lute, ore, estude bastante. É possível que nós cheguemos lá, honestamente. Eu sou um exemplo vivo disso. Tenho testemunho nessa área. Então estude, ore, peça a capacitação de Deus, mas não coloque a sua vida em cima de bens materiais, porque eles se deterioram. E a palavra de Deus diz que nós temos que ajuntar tesouros onde a traça não corrói. Reino de Deus, pessoas, obra de Deus, vidas. Amém, queridos? Então você diria talvez, como nós podemos então hoje em dia ter a nossa vida fundamentada na rocha? Primeiro lugar, obedecendo o que Jesus ensina, lendo e praticando a palavra. Se nós estamos falando que a palavra é a base, que ela é a rocha e que Jesus é a rocha, a palavra de Deus revela Jesus de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus revela Jesus quando diz que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos o cumprimento disso no Novo Testamento. A palavra de Deus é uma revelação só do plano de Deus para a humanidade, de Gênesis a Apocalipse. Há algumas palavras difíceis, há alguns temas que talvez a gente não entenda. Há precisamos um pouco mais de clareza, mas para isso existe a escola bíblica, para isso existe a internet, para isso existe sermões e estudos. Mas a revelação é simples. É o Deus que se fez homem para salvar a mim e a você. Amém, queridos? Essa é a palavra, esta é a rocha. Então, portanto, lendo e praticando a palavra do Senhor, isso é estar debaixo da autoridade de Cristo. A Bíblia, então, como eu já disse, é um manual prático para a nossa vida. Não é um livro de histórias, não são alegorias, não são lendas. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não tem uma parte da palavra de Deus. Tudo o que está escrito aqui, ao longo de 1500 anos, é uma unidade de pensamento. Como é que pode Deus ter usado escribas, cobradores de impostos, pessoas simples, copeiro do rei, e usou mulheres, pescadores, pessoas de diferentes épocas, eras, culturas, para escrever sobre a inspiração de Deus, a sua palavra, que é uma de Gênesis a Apocalipse, encaixa perfeitamente e é saúde, cura para a nossa alma. Amém, queridos? Deseje conhecer a palavra do Senhor, saber o que Deus pensa, saber o plano de Deus para a nossa vida. Tiago 1:22 diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, para que nós não nos enganemos. Olha só, precisamos conhecer a palavra. Eu ouço aqui, ouço ali, ouço acolá. Estou me enganando se eu não conhecer a palavra do Senhor.
Ela é a medida para todas as coisas, para todas as ações, para todos os julgamentos, para todas as minhas decisões. E a Bíblia ensina diversas coisas. Mateus 6,25, por exemplo, não ser ansioso com o dia de amanhã. Como é difícil, né? Mas a palavra do Senhor nos ensina. Jesus falou isso há 2016 anos atrás. E continua sendo uma verdade hoje. Continua sendo uma dificuldade hoje que temos que ler, meditar e praticar. Que devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Que devemos falar a verdade. Que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Que não temos que ter jeitinho brasileiro, conversas fiadas, meias verdades. Que o mundo também nos odeia é uma verdade. Está lá em João 17,14. Isso tudo nos prepara para a batalha que nós enfrentamos todos os dias. Leia a palavra do Senhor, pratique a palavra. Outra coisa, para nós fundamentarmos a nossa vida na rocha, ser participante do corpo de Cristo e não deixar de congregar. Uma brasa fora da fogueira é outro exemplo que eu sempre dou, né? Ela tende a se apagar. A brasa está sapecando lá na churrasqueira, com uma picanhazinha grelhando, e aí você vê aquela brasa que às vezes estoura e vai para fora. Você vê ela vermelhinha ali, mas de repente ela se apaga. Por quê? Porque ela ficou fora da fogueira. A brasa fora da fogueira, ela não vai se incendiar sozinha, ela tende a se apagar. Estamos juntos aqui. Estamos unidos, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Congregar é um ensinamento da palavra de Deus. Os apóstolos se reuniam no pátio do templo. Somente depois é que eles foram para as casas, quando começaram a ser expulsos das sinagogas. E mesmo nas casas eles se reuniam ali sempre para celebrar a palavra de Deus, partir o pão. E esse partir o pão tinha duas funções: a ceia do Senhor e também uma refeição. Eles comiam juntos, eles tinham tudo em comum. Na nossa vida corrida de hoje é difícil às vezes sentarmos para comermos juntos, nós como cristãos. Mas eu encorajo você e nós aqui a termos mais momentos de comunhão, de jogar conversa fora. Pessoas cristãs se reúnem também para falar da vida, para perguntar como o outro está. Isso é comunhão, isso é ter tudo em comum. Orando, se confraternizando, sendo edificados. O Salmo 133 diz que na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, queridos. A vida do Senhor está onde o seu povo está. Porque eu tenho o Espírito Santo e você também, mas juntos nós somos o corpo. Uma brasa fora da fogueira é um membro que está fora do corpo. Ele gangrena se ele estiver fora do corpo. Amém? O ser humano não foi criado para se isolar. O homem vive em comunidade, vive em sociedade. Até a nossa vida de adoração é desenvolvida dessa forma, juntos, com os irmãos, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros. E outra coisa, para finalizarmos, ter uma vida na rocha é também ter uma posição de obediência e respeito às autoridades de Deus sobre a sua vida. No caso, o pastor. Eu não gosto muito de falar desse tema quando eu sou o pastor. Dá a impressão de que eu estou ensinando, eu não estou cobrando isso. A igreja de Jesus Cristo não tem pastores para comandar a sua vida, para fiscalizar a sua vida, de maneira nenhuma. Uma das coisas que eu primo dentro do ambiente eclesiástico é a liberdade cristã. De você ter a sua consciência, o seu bom senso para tocar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que eu, como pastor, zelo pelo rebanho e prestarei contas a Deus. Hebreus 13:17. Não significa também que todo mundo que ostente esse título de pastor mereça uma obediência cega. Mas aquele que ensina o evangelho, que não envergonha o evangelho, com esse irmão, com esse pastor, você aprende, anda junto.
com aquele que é idôneo, com aquele que procura viver a sua palavra. Então, querido, obedeça a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, ore pelo seu pastor, respeite o seu pastor. Isso implica em ter um comportamento ético também, respeitoso. Não significa concordar com opiniões pessoais diferentes, mas significa que respeitar a autoridade bíblica do seu ensino. Não se rebele contra o seu pastor, tenha um diálogo aberto com ele. No caso, eu. Amém, queridos? Estou falando para esta igreja que está sob o meu pastorado. Mas são verdades bíblicas que devem ser praticadas por todos os cristãos. E nós também estamos na internet agora, então, para você que nos ouve no YouTube, respeite o seu pastor. Não se rebele contra ele. Conclusão, querido, se você estiver firmado na rocha, o inimigo vai tentar gritar, te apavorar, vai fazer situações inúmeras ficarem diante de você, mas você vai passar por cima do inimigo em nome de Jesus. Se vier dificuldade, tempestades da vida, doença, desemprego, você vai suportar essa situação dando glória a Deus. Se o medo tentar te dominar, você vai dizer que Deus não conhece o impossível, não há razão para temer, tudo está revelado, aos olhos de Deus não tem nada encoberto, o amor dele lança fora todo medo. E o Senhor te convida nessa noite a colocar a palavra de Deus na sua vida. Deixe Ele te guiar, te conduzir. Não faça as coisas por sua própria conta. O Criador do universo está pronto a te ajudar por meio de Cristo nosso Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua presença, compartilhando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque aqui nós aprendemos lições importantes de como termos a nossa vida fincada na Tua rocha, que é o Senhor. Nos perdoe se muitas vezes nós, com fundamento de areia, nós andamos pelas nossas próprias forças ou confiamos demais naquilo que nós temos. Nos perdoa nessa noite, nos ensine a partir de agora a andar no caminho reto, debaixo da Tua graça, da Tua autoridade. Nos ensine a ler esta palavra, a amar esta palavra todos os dias. Nos dê a iluminação necessária para entender, que o Teu Espírito Santo possa se manifestar como rios de água viva toda vez que leiamos, toda vez que lermos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade, ela é cura, ela é saúde para as nossas almas. Abençoa a vida dos meus irmãos, que jamais falte, Senhor, o compromisso em congregar, em estarmos juntos, neste ambiente, nesse espaço, mas também com cristãos, crentes de verdade, de outras denominações. Porque congregar também é isso, é termos comunhão, sem exclusão. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, porque o Senhor está falando e continuará falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dê um aplauso ao nome do Senhor.